todos. Vamos reiniciar os nossos trabalhos agora, no turno da tarde. Nós teremos 3 palestrantes, né? Nós teremos o Rodrigo Pressoto, representando o Conselho Regional de Psicologia, a senhora Lúcia Brito, que veio falar para a gente sobre prevenção em escolas, né? Falar da sua experiência de trabalho, prevenção às drogas no ambiente escolar. E temos a senhora Vera Porto, que vem falar sobre prevenção também, trazendo para a gente a maneira que o pessoal do Amor Exigente trabalha, a questão da prevenção nas suas unidades. Eu gostaria de falar e reforçar aqui a presença do pessoal da entidade Patrulheiros. Moçada, levantem a mão aí. Aê! Obrigada, viu, pela presença. Professor, vou fazê-los pagar muitos micos, pode ficar tranquilo. Então, gente, chamo agora, então, Rodrigo Pressoto, pode vir compor a mesa. Senhora Lúcia Brito, por favor, pode compor a mesa. E senhora Vera Porto, por gentileza. A ordem das apresentações inicia com a senhora Lúcia Brito, tá bom? Depois o Rodrigo, por último, a doutora Vera. Que pena que eu sou a primeira. Não queria. Tá bom, sim. Será que estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oba! Então tá bom. Você que dá o sinal verde? Tá dada a largada, pode começar. Tá bom. Bom, eu tenho 80 anos, mas não estou gaga ainda. Estou útil. Eu gosto muito do que eu faço. Eu faço um trabalho de prevenção primária na escola, como a gente chama, ou seja, preparar os professores para que eles, por sua vez, desenvolvam atividades educativas que visem fazer com que a criança adquira resistência ao consumo, à experimentação e ao uso da droga. Tá? Nesse sentido, uma coisa bastante gratificante, porque é a coisa de prevenir ser melhor do que remediar, em todos os sentidos, né? Para a gente pensar no porquê que as pessoas usam droga, nós temos que pensar naquilo que a ONU coloca como sendo as necessidades básicas do ser humano, né? São 6. Eu não estou com elas todas de cor aqui. Saúde, trabalho, moradia, educação, entre outras coisas, está o lazer, que muito pouca gente, até em termos de poder público, é bom chamar a atenção, de que o lazer é uma necessidade básica do ser humano, tanto quanto as outras. É o que nos diferencia dos animais, tá certo? Porque o animal tem fome, nós também temos fome. Quer descansar, nós também queremos. Quer abrigo, quer repouso, nós também queremos. Só que o lazer é característico do ser humano. O lazer é uma atividade, sempre tem que pensar nisso, não remunerada, jamais. Quando entra a remuneração, já não é lazer. Por mais prazerosa que seja para você fazer, você vende o seu trabalho porque ele é procurado, mas não é lazer. Tá? Lazer é caracterizado por uma atividade que não visa lucros, que visa o seu prazer, o seu bem-estar, a sua realização de outros potenciais que você não está usando no seu trabalho. Tá? Pode ser uma coisa ligada ao corpo, ao esporte, atividade física, pode ser arte, pode ser as coisas mais variadas, arte culinária, várias coisas. Aquilo que eu gosto, que me interessa, que eu faço com gosto, que eu me realizo, que eu posso ser criativa, onde eu sou livre. Tá certo? Essa é a atividade que todo ser humano precisa de ter em algum momento ao lado do seu trabalho, por mais realizador e satisfatório que seja o seu trabalho e a sua profissão. Tá? Mas a atividade de lazer é importante. Bom, nós estamos colocando isso porque, quando a gente fala na droga,
a droga, ela, na verdade, ela vem para suprir uma carência qualquer do ser humano. Seria interessante, antes de a gente pensar nisso, pegar as pessoas que usam, que são usuários, são dependentes, ver o que é que falta, o que é que faltou na vida dela em relação às chamadas necessidades básicas de acordo com a ONU. É importantíssimo a gente ter essa visão e realizar isso, tá? Porque, às vezes, vamos dizer, o tratamento ou o que a pessoa precisa varia muito em função do que era a sua carência anterior. Isso é uma coisa importante nesse sentido, né? Bom, então, quando a gente fala em prevenção também na escola, qual é a coisa? A escola, ela tem que ser boa, tem que ser competente, tem que ser de qualidade, mas tem também que ser prazerosa. É bom estudar, é bom aprender, é gostoso descobrir coisas, me informar, saber cada dia mais, né? Isso tem que estar ligado a essa atividade do gosto, do prazer. Porque houve um tempo, antigamente, que a ideia de que a escola boa é aquela que é severa, que é exigente, que é exaustiva. Não é isso, não tem que ter essa associação. Tá? Não tem que existir. É bom, é prazeroso aprender. Tem que ser isso, dentro dessa perspectiva. Não é? A escola tem que ser boa para aprender. Então, na escola, você faz prevenção, por quê? Porque na escola também você prepara o cidadão. E preparar o cidadão significa preparar aquela pessoa para ela viver no futuro na sua chamada cidade, no seu espaço, na sua comunidade. Portanto, ela tem que saber como é que é a comunidade dela, quais são as necessidades da comunidade, o que é bom, o que é ruim, o que ainda falta. Até porque um dia, se a pessoa quiser vir assumir, por exemplo, um papel político ou uma forma de poder, de realizar alguma coisa, ela tem que saber disso, saber quais são as necessidades. Mas poucas vezes o governante para pensar no lazer como sendo uma necessidade básica. Às vezes atende porque é muito questionado, porque pede, porque precisa, a cidade não tem isso, não tem aquilo, não tem um teatro, não tem um lugar para a gente fazer isso, fazer aquilo. Então, ele atende, mas nem sempre é com a consciência de que a necessidade de lazer é igualmente básica no ser humano, a necessidade de alimentação, de moradia, de segurança, etc. Então, encarando o lazer sob esse aspecto, né, a gente vai perceber que muitas das pessoas que usam drogas, sejam jovens, sejam adultos, sobretudo jovens, é porque não há o atendimento dessa área de lazer na sua vida. Às vezes ele tem escola, tem posto de saúde, a mãe dele leva lá quando precisa, essas coisas são atendidas, tem moradia, mora com a família, com os pais, tá certo? Mas não se pensa no lazer como uma necessidade, até para os próprios pais. Porque se os pais curtissem, pescar com o filho no fim de semana, fazer coisinhas desse tipo e tal, que muita gente, às vezes, no interior você ainda encontra isso, né? O prazer do filho fazer alguma coisa com o pai de maneira prazerosa, né? No fim de semana, isso é menos comum na cidade grande hoje em dia. Mas isso é uma coisa importantíssima na vida do ser humano, é o que nos distingue dos animais, a necessidade de lazer. Então, eu acho que isso é importante como enfoque, né, na questão da droga. Porque a droga ela vem para preencher um buraco, para suprir a falta de alguma coisa. Existe algum sofrimento qualquer, alguma carência qualquer na vida daquele usuário de droga. Claro que tem a pessoa que experimenta por gosto, porque ouviu falar, porque acha bacana, porque os amigos usam, mas poucas vezes pessoas que se aproximam da droga e ficam até usuário por algum tempo se tornam dependentes quando a motivação foi essa. Foi simplesmente essa. Não acontece de maneira igual de jeito nenhum, tá certo? Então, isso que é importante a gente diferenciar, tá certo? Mesmo em termos da educação na escola, quer dizer, o jovem tem direito a saber o que é droga, o que é dependência na escola, porque a escola é feita para fazer um cidadão. E o cidadão é isso, é a pessoa que vive na sua cidade, que conhece tudo que está à sua volta, tá certo?
que entende, tem um entendimento do que é a sua cidade. Esse é o cidadão, tá certo? Então ele tem que saber que na sua cidade existe tráfico, existe droga, por que vem, quem é que vende, qual é o problema, quem são as pessoas que mais usam, o problema da falta de escola, da falta de oportunidade de trabalho, da falta de lazer. O próprio vamos dizer, o poder público, né? Ter essa consciência de que a necessidade de lazer é igual à necessidade de saúde, de trabalho, de segurança, de moradia, etc. É igual, segundo, não minha opinião, segundo o parecer da ONU. A ONU considera o lazer como uma necessidade básica do ser humano. Se a gente começar a encarar sobre esse aspecto, a gente vai entender uma série de coisas e vai perceber também a falta, o que existe de carência de lazer, às vezes, no lugar onde eu moro. Às vezes o lugar é motivo de orgulho, é bacana, essa cidade ela tem tudo quanto é posto de saúde, ninguém fica sem saúde, ninguém fica sem escola e tal, mas ninguém para pensar que a cidade também tem que fornecer infraestrutura, condições, possibilidade das pessoas terem lazer nos seus períodos de ócio, de folga, fim de semana, descanso, férias, em todos esses aspectos assim, né? Então, a gente encarando esse aspecto, a prevenção primária toma essa visão. Muitas pessoas falam, prevenção primária, como é que faz a prevenção na escola? E acha que, às vezes, a coisa principal é informar os jovens sobre drogas. Claro que é importante. Como é importante informar sobre tudo que está à volta dele, tá? Na sociedade atual, porque ele vai viver ali. Então, ele tem que saber que existe na cidade essa coisa chamada drogas, fornecimento de drogas, usuários, fornecedores, etc. Como é que isso funciona, por que a droga é ilegal, o que é que ela faz no organismo, saber tudo. Ele tem direito a essa informação, tá certo? Na própria escola. Isso é uma das formas de prevenção primária, como a gente chama, né? Mas, basicamente, a prevenção primária é o atendimento das necessidades básicas do ser humano. O jovem, o adulto, a pessoa que é atendido no seu trabalho, ela trabalha, tem condições de emprego, ganha a vida dela para sustentar a família, gosta do que faz, etc. Tem alimentação básica, boa, de qualidade, mora bem, tem descanso, tem abrigo para morar com a família. Todas essas necessidades, uma por outra, saúde, tem atendimento à saúde quando precisa, segurança, transporte, são as necessidades básicas para o ser humano viver na cidade como cidadão. Mas essa necessidade inclui também isso, né? Essa segurança na cidade em relação à não presença tão literal, tão óbvia, tão agressiva às vezes, né? Da droga, da venda da droga, na minha cara, na praça em frente onde eu moro, no lugar onde meus filhos brincam. Tudo isso aí passa a ser uma coisa muito importante na chamada prevenção primária. Mas a prevenção primária é isso, gente. É a gente parar e pensar, essas pessoas estão tendo atendimento básico para as suas necessidades, de acordo com o que a ONU colocou como sendo o atendimento do ser humano que ele precisa? Às vezes não. Às vezes falta alguma coisa. Saúde é difícil, eu tenho que pagar o médico, levar um ano para chegar no posto de saúde, não sou atendido. Então, esse tipo de frustrações, de carências não atendidas, é que acabam levando as pessoas para se suprir com alguma coisa que substitua, que engane, que me dê um alívio. E a droga funciona dessa maneira. Né? Funciona como alguma coisa que vem suprir uma carência, um sofrimento, uma necessidade não atendida, alguma coisa nesse sentido. Então, eu, por exemplo, que trabalho nessa parte de formação de professores para que eles façam prevenção, as pessoas sempre pensam que o professor tem que saber tudo sobre droga, porque é isso que ele vai informar os alunos. É, mas não é suficiente. É importante, sim, que o jovem saiba quais são as drogas, etc., que estão à volta dele, na praça, que vão oferecer. Então, ele tem que saber antes.
tem que saber por um meio seguro, que é a escola, sem terrorismo, sem moralismo, sem exagero, a verdade, a informação. O que é droga, como é que ela funciona, o que quer dizer dependência, quais são as diferenças, quando que ela começa a surgir. Isso é tão importante hoje que faz parte dos currículos básicos do MEC. Infelizmente, nem toda escola atende a essa necessidade, a essa solicitação que está lá nos currículos básicos, porque passou a ser uma coisa presente na vida cotidiana do cidadão, do brasileiro. Então, a escola não pode se furtar, tá certo? A preparar o cidadão para viver com isso na sua cidade. Então, a droga tem que ser falada, tem que ser conversada, tem que ser esclarecida na escola como um direito que o jovem tem para poder depois fazer sua opção, mas de maneira já consciente, já informada, sabendo onde é que ele está entrando, o que é, porque teve informações seguras, atuais, verdadeiras, científicas, sobre o que são as drogas e como é que elas funcionam. Então, a primeira parte da prevenção é isso. Agora, a outra parte é o indivíduo, o jovem, ter suas necessidades básicas sendo satisfeitas. Se ele tem uma vida familiar razoável, pai trabalha, todo mundo vive bem em casa, vive no cotidiano a dinâmica da família, toda a família tem crise, sobe e desce, mas tudo bem, faz parte. O problema não é não ter crise, é como é que as crises são resolvidas, né? Tanto que a gente vê famílias que estão anos e anos e anos e anos juntas. E tiveram crise? Tiveram, mas souberam resolver. Então, isso é uma coisa básica, né? O que é que ele precisa mais? Precisa de alimentação, claro. Precisa de saúde, de atendimento básico de saúde. Saúde pública é um direito que o cidadão tem. Paga impostos para isso, não é isso? Educação também de qualidade, gratuita. E direito ao lazer. É incrível, eu insisto nisso. Porque muitas prefeituras, muitas cidades acham, e é bacana, é bonito, atendem aquilo que eles consideram necessidade básica, que é saúde, educação, segurança, transporte e tal, mas sem levar em conta que lazer também é uma necessidade básica. E muitas vezes na cidade, a presença de droga, que às vezes você não entende por quê, a cidade que tem tudo, as pessoas vão atrás disso e precisam, às vezes é isso. Essas pessoas não têm lazer, oportunidade de lazer, espaços para lazer. O que fazer com o lazer. Então, todo esse quadro, essa visão que a gente tem da coisa, claro que quando a gente fala prevenção primária na escola, é a preparação do jovem para que ele vá viver, vá ser um cidadão, onde ele saiba que lazer é um direito que ele tem, além dos outros que ele vai procurar ter e encontrar, tá certo? E na própria escola também, né? Porque a escola, na verdade, é o trabalho da criança, do jovem. Ela tem que estudar, tem que trabalhar, é duro, nem sempre é fácil, complicado, é cansativo. Tem também que ter lazer, por isso que tem recreio, por isso que tem esporte, por isso que tem outras atividades na escola. Porque esse direito ao lazer, desde que a gente nasce, começa desde pequeno. O direito ao lúdico, né? Que é o que nos diferencia mesmo dos demais animais. Nós temos necessidade disso. Então, a minha mensagem não vai muito mais além disso, não. Eu quero só dizer que, com essa presença da droga nas cidades, no meio que a gente mora, que parece que veio para ficar, as escolas têm que se preparar para preparar os seus alunos cotidianamente, os professores todos sejam preparados. Muitas escolas você encontra, às vezes tem palestras sobre drogas, são pontuais, aqui e ali, uma vez ou outra. Então, só um professor que foi preparado, professor da escola, que vai de sala em sala para fazer a apresentação do que ele acha que é importante e tal. Não é isso, não é isso. A prevenção à droga tem que fazer parte do cotidiano escolar, do currículo escolar, de todos os professores. E tanto que as escolas de pedagogia, de formação de professores hoje em dia, têm que incluir isso. Porque o que existe de mito, de invenção, de terrorismo, de magia, de informação errada sobre droga, ou para bem ou para mal, ou para mais ou para menos, é enorme.
E muitas vezes, alguns professores mais bem intencionados que sejam, porque não se preparou, e ele apenas faz a prevenção da maneira que ele acha, conforme ele aprendeu como cidadão, como pessoa, em caso que ele ouviu, muitas vezes está errado, está mal feito, ele não sabe fazer. Então, a prevenção ela não é só informação sobre droga, é a preparação do cidadão, para ele saber o que é bom, o que é certo, o que é errado, por quê, quais são os direitos que ele tem, e ele ter atividade de lazer, que é um direito que ele tem, lazer saudável, bom. Não tem nem tempo para parar no meio da rua com os amigos, conversar e passar a maconha para um lado e para o outro. Não tem tempo, porque tem tanto lazer, tanta coisa boa para fazer, que cansa, o esporte cansa e tudo, mas fazem parte da vida dele, que ele não tem necessidade disso. Então, eu volto a insistir, a droga vem para suprir uma carência qualquer que está havendo na vida daquelas pessoas. E a melhor maneira de enfrentá-la